ouve-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Amém? Glória a Deus. A palavra hoje é temor. Temor, a tradução, né, resumindo um pouco a tradução, sim, é temor, é ter medo. Tenha medo do Senhor. Só que é um medo diferenciado, nós queremos tratar sobre ele. É ter um receio, é ter uma apreensão, estar apreensivo, né? Esteja sempre atento, preocupado, temendo o que você está fazendo, temendo um possível castigo, uma possível situação de risco, de perigo. Então você está temendo algo, você está temeroso que algo possa acontecer, que algo possa dar errado. Então ande sempre com cuidado diante de Deus, temendo que você possa fazer algo errado e possa ser castigado. Então temendo a consequência negativa de algo que possa vir sobre a sua vida. Então a Bíblia está falando, tema o Senhor. Quem tema? Os seus santos, não é o povo lá fora. O povo lá fora tem que ter medo mesmo, eles têm que ter medo. Nós não, nós temos que ter temor. Temor é diferente e nós vamos trabalhar um pouco sobre isso. E Salmo 128, versículo 1 vai dizer para nós que bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado, mais do que feliz, aquele que tem medo do Senhor, medo do que o Senhor pode causar ou fazer, e por isso, por causa desse medo, esse temor do poder, da grandeza, do que Deus pode fazer, ele anda nos seus caminhos, ele obedece e segue a palavra de Deus. Mais do que feliz é esse, porque ele vai ser abençoado, ele vai estar protegido, aquele que faz o que Deus mandou, porque ele não será castigado, ele não sofrerá as consequências de andar ao contrário, de fazer o contrário da palavra de Deus. A palavra de Deus, quando a gente obedece, ela traz bênção, mas quando você faz algo contrário, ela fala que você se incide no castigo, na maldição, atrai sobre si. Então tema trazer sobre si essa consequência, mas procure trazer sobre você a bênção da obediência, de ser recompensado, porque Deus recompensa a sua obediência, tudo que você faz em temor e amor a Deus, Ele te recompensa, né, com os teus bens, com o que Ele tem. E isso é dado a quem teme Ele. Aquele que não teme a Deus não recebe nada de Deus a não ser castigo, a não ser correção. Então só vai poder usufruir, né, dos bens que Deus tem, de tudo que o Pai tem, aquele filho que teme ao Pai, que obedece ao Pai. Então nessa noite nós queremos trabalhar sobre isso. Você teme a Deus? Você tem temor no seu coração? Porque infelizmente por muitos perderem o temor de Deus, caem, perdem tantas coisas, alguns até a vida. E quem conhece a Deus o teme. Só não teme o Senhor quem não o conhece de verdade, quem não leva a sério quem Ele é, quem não acredita no que falaram ou explicaram sobre Deus. Porque quando você ouve falar de quem Deus é, o que Ele pode fazer, o que Ele fez, o seu coração tem que se encher de temor. Se não se enche é porque você não acredita de verdade. Então, porque quem sabe o poder e a grandeza de Deus o teme, mesmo sabendo do seu amor. Porque quem conhece a Deus sabe que o amor de Deus não anula a sua justiça. O amor de Deus não anula o seu castigo. O pai que verdadeiramente ama seus filhos, ele castiga, ele corrige e algumas vezes de forma severa. Ele nunca vai deixar de amar, mas ele nunca vai aceitar um erro. Se não é um pai de verdade, se ele é de honra, imagina Deus, né? Se o pai de verdade não vai ser, ele nunca vai deixar de amar o filho que cometeu um crime, mas ele vai achar justo a punição, a prisão, e dependendo do pai, se ele é uma autoridade, ele vai querer fazer valer a prisão. Então mesmo amando, né, muitas das vezes ele castiga. Então não anula o amor, não anula a justiça. Quem pensa assim sofre grandes consequências diante de Deus, porque aí vai cair nela. E o mundo e o diabo tenta e tem conseguido, né, em muitas pessoas, levar muitas pessoas a desrespeitar a Deus, a não acreditar, a não temer o que Deus possa fazer.
E é por isso que eles nos carnaval fazem tanta bagunça, baderna, com o nome de Deus, usam o nome de Deus em vão, falam que é crente de qualquer forma, desrespeitam igrejas, saqueiam igrejas, porque o diabo tem levado as pessoas a perder o temor, aproveitando da dispensação da graça, fazendo elas a desacreditarem que a justiça de Deus existe e vai vir sobre. Por isso que muita pessoa trapaceia com a outra, faz o mal com a outra, passa a perna, porque acha que nunca vai acontecer, a justiça não virá. A justiça do homem pode não ver, ela pode não vir, mas Deus tudo vê e Deus cobra. E tem muitas pessoas que vivem uma vida atrasada sem entender por quê. Porque não tem o temor, então estão fazendo errado, estão traindo sobre si maldição, estão tendo uma vida terrível, não conseguem vencer, não conseguem crescer, não dão certo as coisas, não conseguem ser felizes. Consequência do que estão fazendo, do que estão traindo. Então, infelizmente, o mundo tem tentado, o sistema, as mídias, estão tentando descredibilizar a postura do pai. Estão tentando tirar a autoridade do pai da casa. Estão tentando distorcer a referência do homem. Estão tentando quebrar a masculinidade do homem. Estão tentando fazer as mulheres desrespeitar os homens, não levá-los a sério. Estão tentando fazer os homens deixarem de acreditar em si mesmos e achar que podem ser qualquer coisa e que não precisam ser quem Deus criou eles para ser. Para que através dessa distorção, de quebrar essa referência, eles atinjam a imagem de Deus. Então estão tentando formar desde pequeno, através de iludir a criança, achar que ela pode agir de qualquer forma, pode ser de qualquer forma, tentando levar a criança a ser frouxa, a ser afeminada, a perder a postura de autoridade, a postura de respeito, para que ela se torne um homem assim, um homem mais ou menos, um homem que não liga para muita coisa, um homem que não tem princípios, que não tem valores. Porque se esse homem age assim, ela acaba tirando a referência da imagem de Deus. Então aquele pai que não corrige, aquele pai que não é presente, aquele pai que não cuida, atrapalha a pessoa de ver Deus como um pai, porque ela teve um pai distorcido. Então ela tem dificuldade de enxergar como Deus Pai. Mas Deus não é um pai comum, não é esse homem distorcido. Ele é santo, ele é perfeito, ele é justo. Mas eles tentam através disso e conseguem quebrar essa imagem. Pais que deixam as crianças fazer o que quiserem. A criança de 6 anos quer fazer tatuagem, o pai vai lá e deixa. O pai de verdade orienta isso. Isso pode te prejudicar lá na frente. Lá na frente pode trazer um arrependimento irremediável. Então você não tem idade para decidir isso, para fazer isso com o seu próprio corpo, porque você não tem consciência plena do que é isso, do que isso pode causar. Então o pai de verdade toma postura, ele toma posição e ele toma decisão para a família. E eles querem tirar isso. O pai tem que proteger, o pai tem que sustentar. Eles tentam tirar isso para que você não entenda e não acredita que o seu pai te sustenta, que o seu pai ele te protege, que o seu pai é a referência, que Deus o seu pai é. Então o mundo tem tentado fazer isso, distorcer a referência da imagem de Deus para levar o ser humano a perder o temor, o respeito a Deus. Pois Deus se apresenta na Bíblia para nós como o nosso Pai que está no céu. Porque a referência para nos levar a entender o que é o amor de Deus, o que é o temor a Deus. Então a Bíblia tenta nos apresentar isso. E temer é respeito nascido. Ele nasce pelo medo do castigo, mas ele não é um medo, porque o medo te afasta. O temor não te afasta. O temor te causa respeito. Quando você tem medo, você se esconde. Quando você tem temor, você toma cuidado para não ser castigado, para não ser punido, para não entristecer, para não ir contra. Então o medo, o temor não anula o amor. O medo anula, porque quando você tem medo você não ama, você não quer amar, você se afasta. Mas o temor não. E a referência aí é os pais. Você ama seus pais? Você vê o pai, você vê a mãe. O pai terreno, a mãe terrena, ele corrige, ele castiga, e muitas vezes com castigo até severo, ele bate,
E você na hora fica triste, você na hora assusta. Na hora que vem, você assusta. Não vai me bater, vai me castigar. Mas depois do castigo você volta, você abraça, você está junto, você brinca junto. Porque você tem medo do castigo, mas não da pessoa que é o seu pai, que é a sua mãe. Você tem medo do que eles podem fazer, da dor que podem te causar por algo errado que você fez. Então você ainda entende que é consequência de algo que você fez que desagradou. Então você tem temor de fazer algo com medo de ser castigado por alguém que você sabe que não vai te matar porque te ama, vai te castigar porque está errado. Esse é o temor a Deus. Você teme o que ele pode fazer, que ele pode te causar dor, que ele pode te machucar, te corrigindo, mas você sabe que ele não vai te matar, ele não quer te destruir, ele quer te ensinar, ele quer te instruir. Então você, mesmo corrigido, você volta para a presença, você se aproxima mais, e da próxima vez com medo da consequência, aí não é de Deus, é da consequência do que você pode fazer errado, que você pode fazer Deus fazer sobre a sua vida, porque se você faz o errado, você obriga Deus a te corrigir. Então não é medo dele, é medo do que ele pode fazer se você errar. Você começa a ter esse entendimento, isso não te afasta, isso pelo contrário, te faz voltar a abraçar e a receber a correção, entendendo que a correção não anula o amor. Ele te bateu, ele te corrigiu, mas ele ainda te ama, ele te quer perto, e isso te faz voltar para perto dele, o medo te faz afastar. E agora corrigido, você volta a brincar, a sorrir com ele, né? E isso é temor, e temos que ter temor de Deus Pai, né? Porque ele pode punir mesmo amando. Deus pode corrigir feio, pois ele sabe que muitas das vezes é preciso para que a gente se torne os homens de verdade, as mulheres de verdade, de caráter virtuosa, valorosos na presença dele. Então ele sabe que essa correção é importante para que nos mantenha vivo. Ele sabe que precisa aplicar. Então nós entendemos isso, nós passamos a respeitar melhor. E tem hora que Deus precisa nos corrigir para que os nossos irmãos vejam que o nosso exemplo errado é ruim e não sigam. Então não pode, então o amor dele não anula a correção dele para que a gente não siga, continue seguindo caminhos errados. Então nós temos que entender, mas que a estratégia do diabo é distorcer essa referência de pai para que a gente perca esse temor. Pai não presta, pai está longe, pai não vale nada, pai é bandido. Para que você perca esse temor de Deus e não conheça Deus como um pai que te corrige por amor. E tem até Deus como aquele pai que aceita tudo. Não, Deus me aceita do jeito que eu sou, fazendo o que eu sou, vivendo a vida que eu... Deus quer que eu seja feliz. O pai quer que o filho seja feliz e nem por isso ele aceita qualquer atitude que o filho faz. Quanto mais Deus, que sabe todas as coisas, vai aceitar qualquer coisa que você faça. Que você vive de qualquer jeito. Se ele fosse aceitar de qualquer jeito, ele não dava uma palavra tão grande e não fazia de tudo para que essa palavra permanecesse. Já tinha acabado. A palavra não acabou porque ela é válida, é o que ela quer. Então a estratégia do diabo é distorcer o certo, né? Por causa da dispensação da graça, porque Deus agora não manda mais fogo do céu, Deus não manda a terra abrir e consumir aquele grupo de pessoas que está agindo errado, está fazendo atitudes erradas. Como Deus não faz isso, muitos cristãos, muitas pessoas e até muitos cristãos deixam de temer a Deus, porque acham que não vai dar nada. É igual alguns bandidos, como a lei não tem sido aplicada, a punição não tem sido forte sobre eles acham que não vai dar nada para nós e continuam fazendo. Então tem muitos cristãos que continuam pecando, errando, porque perderam o temor, acham que não vai dar nada. Esquece que com Deus não fica assim, né? Então, infelizmente, muitos começam a agir assim porque pararam de ler a Bíblia, porque pararam de lembrar do que a palavra ensina sobre Deus. Quando você começa a ler a Bíblia, você vê que o castigo do Pai, que a consequência do erro é complicada. E aí, quando você começa a ler a Bíblia, você leva as coisas de Deus, a palavra de Deus mais a sério. Se as pessoas lessem o que Deus já fez e entendessem que Ele não mudou, não há sombra de variação, a palavra dele não mudou, é a mesma, está valendo, as pessoas agiriam de forma diferente.
veriam que a sua misericórdia, a misericórdia de Deus, ela adia o castigo para que a pessoa tenha tempo de se arrepender, mudar e se livrar daquilo. Mas só adia o castigo. Então o fogo não vem agora, a terra não abre agora, mas vai ser consumido, vai ser destruído. Só que o pai está dando mais tempo para que o filho se arrependa. E ele está brincando. Muita gente brincando com Deus, achando que o castigo não vai vir, mas a recompensa a seu tempo vem. A graça é a dispensação para que tenha um tempo de você se arrepender, né? Para que sejam salvos. Mas quem insiste no erro, no fim terá terá o seu fim, já tem o seu fim decretado. Aquele que está no pecado já tem seu fim decretado, o salário é morte. Então eu quero nessa noite lembrarmos, para a gente lembrar juntos de algumas passagens na Bíblia que está escrito para despertar em nós de novo o temor a Deus, o respeito que nós temos que ter, porque tem muito crente brincando com Deus, crentes de anos de igreja, que continuam fumando, continuam bebendo, continuam ouvindo música como se música secular, como se não tivesse nada a ver, vestindo e agindo de qualquer jeito, falando palavrão, rindo e contando piadinhas indecentes, na roda dos encarnecedores, não estão levando a palavra a sério. Então, desse jeito, tem uns tendo relação do casamento com a pessoa precisa conhecer a Deus, prostituindo o seu corpo, não tendo cuidado com o corpo, esquecendo que é corpo de Deus, esquecendo que Deus vê tudo e que vai cobrar tudo. Ninguém viu, ninguém está sabendo. Deus está sabendo. Quando um temor não vem, então tem crente brincando, nós não podemos. A Bíblia já começa nos dizendo lá em Levítico 10, versículo 1, que Deus matou 2 filhos. Deus matou 2 filhos do sacerdote, do homem de Arão, do homem que ele chamou para ser sacerdote da casa, porque eles foram lá acender um fogo que tinha que ser acendido dentro do altar, filhos do homem. Deus matou eles, porque não foi eles que Deus mandou fazer, não foi dessa forma que Deus mandou fazer, e Deus ainda proibiu o pai de velar os filhos, de chorar pelos filhos como os outros podiam fazer. Falou, você não vai fazer isso, para mostrar que a consequência de quem erra comigo é a morte, para que não sirva de exemplo para eles, mas que sirva de exemplo que com Deus é diferente. A coisa aqui é diferente, então Deus não deixou ele agir de qualquer forma, para servir de exemplo, que o desrespeito a Deus, a palavra, o mandamento de Deus, traz punições severas. Em Êxodo 4, 24, Deus vai dizer lá, Deus procurou matar Moisés, o homem que ele chamou na sarça ardente, que ele enviou, enquanto esse homem estava indo para poder libertar o povo do Egito, no meio do caminho Deus quis matar ele, porque ele negligenciou um mandamento de uma aliança, uma quebra de aliança que Deus fez com Abraão, que a lei de Deus já existia ali, antes de Moisés estipular e instituir os 10 mandamentos em ordem, em obediência a Deus. A lei já existia e ele já tinha que circuncidar os filhos, e ele não circuncidou, e Deus queria, porque a justiça de Deus é maior, então ele tinha que fazer. E aí a esposa Zípora foi lá e fez para que anulou, acabou, foi cumprida a lei de Deus, mesmo que não foi ele, foi cumprida. Então ele foi salvo pela postura obediente da mulher, a mulher sábia que edifica a casa. Mas Deus quis fazer isso com ele, para demonstrar que a quebra de aliança não é aceita de forma alguma, né? E se essas pessoas, se nós nos lembrássemos que Moisés, depois de tudo que viveu no deserto, que viveu no Egito, que passou, que liderou o povo, que conversou, viu a face de Deus, 40 dias, brilhou a face, esse Moisés, um homem bem reverenciado, ele foi proibido por Deus de entrar na terra prometida, porque Deus mandou ele falar e ele tocou na rocha. Deus mandou ele falar para sair água, ele foi lá e tocou. Só por causa disso ele foi proibido de entrar na terra prometida, porque a palavra de Deus ela é séria. Então não adianta, né? Nós temos que ter esse entendimento de seguir
O resultado foi o mesmo, mas não foi assim que Deus mandou para fazer. O resultado foi a água sair da rocha, ele foi lá. Mas não era isso, porque Deus estava ensinando a quem muito é dado, muito é cobrado. Então nós precisamos obedecer o que Deus mandou, não é o que eu penso, o que eu acho, não é o do meu jeito. Se as pessoas entendessem, como foi mencionado mais ou menos aqui, se as pessoas se lembrassem ou lessem na Bíblia que está escrito que Ananias e Safira foram mortos por Deus no altar, em frente ao altar, trazendo oferta. Eles vieram ofertar e foram mortos, trazendo dinheiro e trazendo mais do que a maioria do que ali davam. Só porque no coração deles, eles fingiram estar dando tudo, mas estavam dando a parte que eles achavam que devia. Não, eu acho que só precisa disso. Não precisa dar isso tudo, não. Vamos dar só isso aqui que já é muito perto dos outros que não tem. Mas eles estavam dando uma oferta maior do que estavam lá. Porque Deus examina o coração. Deus quer verdade, Deus quer honestidade, Deus quer justiça, não fingimento, não aparência. Então não importava o quanto eles estavam dando, importava era a obediência, a fidelidade, a sinceridade. Eles estavam dando de fachada. Já vimos de igreja de pessoal entregar envelope vazio. Não tem problema se você está entregando um envelope vazio porque você entregou no virtual de alguma outra forma. Mas para fingir que está fazendo, não finja, seja sincero. Não dá, não entrega, não quer, não faz, porque não é por obrigação, é por amor. Eles foram mortos entregando, mas não tinham amor. O apóstolo até fala, Pedro fala com eles, não era seus, não estava com você não era obrigado a dar. Mas já que você falou que ia dar, fez um voto, ia entregar, entrega tudo, não mente para Deus não. Foram fulminados. Se lembrassem disso, tomavam mais cuidado. Então infelizmente tem gente aí, eles foram mortos e estavam lá dando dízimo, entregando. Mas muitas pessoas não levam esse momento, a palavra de Deus a sério. Saul foi rejeitado como rei. Deus rejeitou ele. Ele foi levantado por Deus. Deus rejeitou ele por causa da postura dele. E ele morreu sem salvação por causa da atitude dele. E qual foi a atitude dele? Deus mandou ele matar todos, até os animais do povo idólatra. E ele, não, esses animais estão muito bonitos, eu vou sacrificar eles para Deus. Deus não pediu para sacrificar, Deus pediu para obedecer. Extermina lá. Exterminar eles lá era o sacrifício que Deus queria, porque Deus quer obediência. Então como ele não obedeceu, achando que podia fazer do jeito dele, que o jeito dele era melhor, fazendo para Deus o que queria, pediu para fazer um bolo de chocolate para Deus, mas Deus pediu de morango. Então Deus não vai se agradar do bolo de chocolate, Ele quer obediência. Então foi rejeitado por Deus. Em 2 Reis, capítulo 2, é até triste, 42 crianças foram mortas, comidas por uma ursa, porque zombaram da careca do homem de Deus. Profeta de Deus, Eliseu, passando, eles, careca, zombaram do careca. 42 crianças não foram poupadas, porque com Deus não se brinca. Elas foram exterminadas por falta de temor ao homem que representava Deus, ao homem que Deus usava. Essa falta de respeito causou sobre as 42 a morte. Em 2 Samuel 6,3, um homem morreu porque tocou na arca para segurar a arca da aliança para que ela não caia. Ali ia cair. Ele tocou na arca para segurar, foi usar, né? É algo certo, a arca da aliança ia cair. Ele encostou para segurar, não deixar cair. Ele morreu na hora, porque não podia tocar na arca. Só podia tocar um grupo específico. Então ele não foi perdoado, mesmo que ele fazer uma coisa boa. Porque Deus tem detrimento, Deus tem ordem, Deus tem mandamento, é ordem e decência. Deus leva as suas leis a sério e nós precisamos levar a lei de Deus a sério. Mas tem gente que está brincando, tem gente que não leva as leis de Deus a sério. Se a arca caísse, quem ia morrer? Se a arca caísse e abrisse, quem olhasse para o que estava lá dentro ia morrer. Porque não podia olhar para o que estava dentro da arca. Se você não tivesse santificação, não tivesse o preparo todo. E quem deixou, e quem fez aquela logística mal feita para carregar a arca, e ocasionou na queda da arca, ia morrer também.
E tem gente fazendo a obra de Deus de qualquer jeito. Ah, é para Deus mesmo? Faz de qualquer jeito. Para Deus tem que ter com zelo, com responsabilidade, com compromisso. Você vê, ele tentou fazer a coisa boa, mas tem gente aí fazendo de qualquer jeito e acha que não vai sofrer as consequências. Estão se enganando, porque o homem plantar vai colher. Tem gente brincando de ser cristão e esquecendo que Deus quis matar todo aquele povo no Egito, aquele povo que saiu do Egito, que ele escolheu por nação, que ele separou por nação. Ele quis exterminar todos, porque estavam reclamando, porque estavam murmurando com Moisés. Moisés que intercedeu por eles. E nós? Quantas vezes murmuramos e reclamamos, né? Como agimos errados diante de Deus? Moisés intercedeu e Deus perdoou, Deus livrou. Se não for Cristo por nós, nós somos consumidos. Então nós temos que tomar cuidado com a nossa postura. Em Crônicas, 1 Crônicas 21, Deus castigou todo um povo. Deus castigou toda uma nação, um grupo enorme de pessoas, porque Davi, o homem segundo o coração de Deus, quis contar o exército que ele tinha para ir para a guerra. Ele foi só contar, conta quantos homens tem aí, demonstrando que não confiava, demonstrando insegurança, que Deus podia agir, que Deus podia dar vitória para ele, indiferente dos homens, da quantidade de homens, que não era o exército, não era a quantidade, não era a força, era Deus por eles. Então ele quis contar, e por isso ele trouxe uma praga sobre todo aquele povo, e vários morreram. Parou com o arrependimento dele, mas vários morreram. Se a gente temesse a Deus de verdade, tomava cuidado, olha que você deve contar. Quantas vezes duvidamos? Né? Quantas vezes fazemos conta e não damos o dízimo, não entregamos com medo de faltar, com medo de acabar o dinheiro, não ter dinheiro, achando que estamos dando muito para a igreja, fazemos conta de tudo. Não vou fazer isso aqui não, porque se eu ajudar lá. Quantas vezes confiamos mais em remédio, em tratamento, do que na oração dos justos, do que na nossa oração, no poder de Deus? E Deus tem misericórdia de nós. Salmo 111, versículo 10, o temor do Senhor é o princípio, é o começo da sabedoria, é temer a Deus, e o bom entendimento de todos os que praticam os mandamentos de Deus. E tem muita gente brincando. O temor do Senhor, o medo ao Senhor, prolonga a vida, porque você evita de fazer coisa errada e você vive mais, e ainda é abençoado. Mas a vida do ímpio é abreviada, Provérbios 10, 27, Provérbios 28, 14, quem endurece o coração a Deus, a sua palavra, cairá em desgraça. Porque Gálatas 6,7, com Deus não se brinca, de Deus não se zomba, e tem gente brincando. A palavra de Deus é séria. Eu digo a vocês, meus amigos, Lucas 12, 4 e 5, não tenham medo daqueles, temor, medo, não tenham medo daqueles que podem matar o corpo, e depois disso nada mais pode fazer, mas mostrarei a quem vocês devem ter medo. Temei aquele que depois de matar o corpo, pode lançar no inferno e fazer perecer. A esse nós temos que temer. A esse aí lá fala, sim, eu digo a vocês, esse vocês devem temer. E quando você tem temor, manifestar de Deus é diferente na sua vida e na sua casa. Porque Jesus não veio salvar todo mundo, Jesus veio salvar os que temem a Deus. Aqueles que o coração não tem temor de Deus, eles não vão receber, não vão acreditar, não vão usufruir a palavra, ela não vai valer sobre a vida deles. Então, Deus veio salvar, Jesus veio salvar aqueles que desejam a Deus, aqueles que respeitam a Deus e buscam caminhar, buscam fazer o que agrada a Deus. Os que querem conhecê-lo com temor e amor, o Senhor se manifesta. Agora, aqueles que querem fazer Deus de servo, não, Deus tem que servir, Deus vai fazer isso para mim. É eu que mando, é eu que determino? Ou é a palavra de Deus que manda, eu simplesmente obedeço? E esses vão morrer em trevas. Então, temei ao Senhor. Porque, como eu disse, Jesus não veio salvar todos. Mateus 13 está escrito lá. Por isso que uso parábolas, para que olhando não vejam, ouvindo não escutem, e não me entendam, e não se voltem para mim e eu os cure. Porque só aqueles que têm temor é que vão aceitar e vão se curvar. Os outros vão só ouvir, não vou fazer isso não.
não vou obedecer isso não. Escolhe o mandamento que é obedecer. E estão perdendo seu tempo, estão longe de Deus. Então João 12:40 vai dizer: cegou os seus olhos e endureceu-os o coração, para que não vejam com os olhos, e nem entendam com o coração, e não se convertam e os cure. Porque a primeira coisa que Deus quer daquele que vai buscar, que vai ser salvo, é o temor. Tema a Deus. Então abra o seu coração. Abra o seu coração para Deus. Tenha temor do poder da justiça de Deus. Porque Ele pode punir gravemente até os filhos que andarem em desobediência. Deus é amor, mas também é justiça e fogo consumidor. Imparcial. Ele não trata os filhos de forma diferenciada. Ele trata os filhos e os ímpios, os pecadores, os justos, com justiça. Então a escolha final do resultado da nossa vida é nosso. É a nossa atitude que vai determinar o que nós vamos viver. Ele predestinou a todos para a salvação. Mas aqueles que escolherem a tua palavra, muitos infelizmente estão morrendo longe porque se afastaram da tua palavra. Aqueles que o levarem a sério vão seguir a sua palavra e vão ganhar a salvação. São seus filhos. Agora aqueles que não levarem essa palavra a sério, infelizmente vão se perder no caminho e serão rejeitados. Então se dobre à vontade do Pai. Reconheça que o Pai é que manda. Deus é que manda. Deus não depende de mim para ser Deus. Eu que dependo de Deus para viver. Sem Deus eu não vivo. Eu posso estar aqui por um tempo e como o vento passa, a minha vida vai passar. Agora com Deus ela permanece para sempre, para a eternidade com Ele. Então se queremos viver de verdade, nós precisamos ter esse temor do que Deus possa fazer, para que isso possa gerar em nós um respeito maior à palavra e nós nos dobrarmos mais a palavra. Agora se ficarmos como louco querendo discutir com o Pai, eu que estou certo, Deus, não é desse jeito não, Senhor, mas não é bem assim. Aos filhos cabe obedecer, porque o Pai sabe que é melhor. Se o Pai terreno é assim, quanto mais Deus que é atemporal, Ele está vendo todas as coisas, Ele sabe lá na frente, Ele conhece do nosso passado ao nosso final. Ele conhece, Ele não determinou por nós, é nós que estamos construindo através da nossa obediência, da nossa caminhada. Mas Ele sabe que é melhor para nós. E nós vamos ficar discutindo com Deus, como se a gente conseguisse, ou tentando vencer Deus no argumento, a submissão a Deus. Então, temor. A sabedoria começa a se submeter àquele que é maior do que nós. Então, infelizmente, aqueles que resistem tentando discutir estão fadados à condenação eterna. Né? O Pai sabe quem Ele é, Deus sabe quem que Ele é, Ele não vai negociar com a gente. Ele não vai ceder para a gente igual alguns pais, Ele vai mostrar autoridade, porque a autoridade foi feita para ser respeitada, como nós vimos no culto passado. Então Ele precisa que a palavra dele seja respeitada. Então Ele sabe quem que Ele é e Ele sabe que o que Ele está fazendo é o melhor para os filhos. Os filhos é que precisam entender isso e se submeter à vontade do Pai, aprender o seu lugar. Quem sou eu? Pó, e ao pó voltarei. Agora, se eu reconheço que eu sou pó na mão do olheiro e me deixo ser moldado por Deus, eu viro um vaso de honra, cheio do tesouro, porque Ele me enche do tesouro para que a glória seja dele. Agora, se eu tento roubar a glória, se eu tento ganhar algo que não é meu, eu posso me perder. Então assim temos o Senhor e ande nos seus caminhos para que vivas, para que Ele prolongue os seus dias na terra e para que você seja abençoado. Leve a palavra de Deus a sério. Não deixe que ninguém te atrapalhe de crer de verdade, de temer, de obedecer, de seguir. Porque as pessoas tentam te levar a fazer de qualquer forma, a não fazer, a não se preocupar, a dar valor às outras coisas. Muita gente coloca muita coisa acima de Deus, acima do compromisso com a obra, compromisso com o reino. É o chamado dele. Valorize esse momento, o estar aqui, aproveite esse momento. Porque quando você tem temor que a presença de Deus está aqui, a sua adoração é diferente. O seu posicionamento é diferente quando você entende que Deus está aqui. Ele usa de homens falhos e errantes para trazer a palavra. Ele usa de louvores e de orações para poder ministrar o nosso coração. Quando você tem esse temor, você ouve a voz de Deus e ela penetra no seu coração. Você sai daqui edificado. Agora, quem não tem temor vem simplesmente numa reunião, daqui a pouco não quer nem vir mais, porque parece que não faz sentido.
Porque é o temor que transforma o seu coração e deixa a palavra crescer. Ela vem, mas ela só cai, só é terra fértil aquele que tem o temor de Deus. E aí vai ter um zelo, né? Então faça o seu melhor a Deus, faça com sinceridade, faça com verdade, faça de coração o que você for fazer a Deus. Tenha compromisso. Deus é Deus zeloso, e Ele quer filhos zelosos pela palavra, pela obra, por tudo que Ele está fazendo. Faça parte com zelo. Como eu tenho 2 minutinhos, vou ler aqui 2 Coríntios 11:2. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam alguns de vocês de sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Não se deixe enganar pela serpente, pelas vaidades da vida, pelos amigos, pelas situações, pelos convites, pelas propostas. Tema a Deus sobre todas as coisas. Considere e leve a Deus sobre todas as coisas. Não deixe o desrespeito à palavra. Se alguém está brincando com a palavra de Deus, aquilo tem que te incomodar. Se alguém está distorcendo a palavra, aquilo tem que te incomodar. Se alguém falou mal de igrejas, aquilo tem que te incomodar. Porque elas levam, por mais errado que esteja alguma, ela leva o nome de Deus. Está falando de alguém que é uma referência, que às vezes cometeu um erro. Segura sua língua para falar do profeta. Davi não ousou tocar em Saul, mesmo sabendo que ele era rejeitado, por temor do que Deus podia fazer se ele tocasse no ungido de Deus. E tem hora que a gente mete a língua em igreja, tem hora que a gente mete a língua dos outros. Eu posso condenar a atitude que alguns fazem, mas eu não posso falar, fulano de tal está. Eu não estou aqui para condenar ou acusar ninguém, eu estou aqui para levantar contra atitudes erradas de qualquer igreja. Essa atitude é errada, não posso falar que a igreja tal está errada. E o meu temor, porque a igreja tal também foi levantada, sustentada por Deus, é usada por Deus de alguma forma para algumas pessoas. Eu preciso respeitar. O temor é a base do respeito. Então que essa falta de temor não ganhe espaço no seu coração. Amém? Para que você viva a vida que Deus tem para você, para que você não se incida no castigo reservado para o diabo e seus anjos. Que o temor do Senhor cresça no seu coração ao ponto de transformar a sua vida. Porque quem teme a Deus age diferente. Quem teme a Deus é diferente. Quem teme a Deus toma cuidado até no que pensa. E em seus pensamentos se arrepende e fala: Deus, me liberta desse pensamento. Não peca em pensamento. E quando peca, corrige rápido, por causa do temor que há no coração. Então deixe que esse cresça, envolva o seu ser, para que a presença de Deus cresça também em seu ser. Amém? Põe sobre os seus pés, essa é a palavra de Deus no nosso coração. Aleluia. Pai amado e querido, nessa noite te agradecemos mais uma vez a tua palavra que veio trazendo o temor ao nosso coração, nos lembrando, ó Deus, de temer, de reconhecer a tua grandeza, os teus feitos, de lembrar daquilo que o Senhor tem feito, levar mais a sério aquilo que o Senhor requer, cobra de cada um de nós. Pai, que o temor à tua presença, à tua palavra, ao teu agir, venha crescer no nosso coração, nos sustentando os pés no teu caminho, nos ajudando a tomar decisões e a afastar daquilo que tudo aquilo que pode nos atrapalhar de te seguir, que venhamos levar a sério, ó Deus, cada mandamento, cada compromisso, cada ensinamento que a tua palavra nos dá, nos orienta, que venhamos levar a sério tudo aquilo que o Senhor está fazendo, que venhamos, ó Deus, não correr o risco de cair em blasfêmia, ó Deus, atribuir ao diabo aquilo que o Senhor está fazendo. Então que venhamos ter um julgamento mais justo, ou melhor, nem julgarmos, nós não temos esse direito, que venhamos analisar, ó Deus, com discernimento de espírito, em amor, para não condenar ninguém, com temor do Senhor de estar agindo injustamente com alguns. Não conhecemos o coração, a vida de ninguém, não conhecemos o passado de ninguém, não conhecemos as lutas de ninguém direito. Então nos ajude, ó Deus, a termos temor de falar, a temor de julgar, para que a gente não venha cair na consequência do erro. Pai, que assim o teu Espírito venha produzir em nós maturidade até a estatura do varão perfeito. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor pelo dia de honra, de glória e de todo o